Orelhinhas proeminentes. Você já ouviu falar dessa condição? Conhece alguém que já sofreu bullying por isso? Ou mesmo você? Vamos falar um pouquinho hoje sobre as orelhinhas proeminentes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me segue no Instagram, já me segue. Se não me segue aqui no YouTube também, já deixa o seu like e já nos siga. Qualquer dúvida também pode mandar pra gente, estamos aqui à disposição. Pessoal, vamos começar hoje então falando sobre as orelhinhas proeminentes, né? Vulgarmente dizendo aí também orelha de abano, né? Um termo aí que a gente falava muito no passado, mas hoje quase não se fala. O que são orelhas proeminentes? Orelhas proeminentes é uma das cirurgias que nós, cirurgiões plásticos, mais aprendemos a fazer durante a nossa fase ali de aprendizado da residência. Inclusive, nós da Dream Clinic temos um projeto bem legal que chama Orelhinha do Bem. A ideia desse projeto é devolver a autoestima, a autoconfiança aí, né? As crianças que não podem pagar por uma cirurgia de orelhinha, né? Correção das orelhas proeminentes. Então nós da Dream Clinic oferecemos nosso serviço em parceria aí com o Proerd, a Polícia Militar, também um hospital que cede o espaço aí para nós realizarmos aí a correção das orelhas proeminentes em crianças de estado de vulnerabilidade que não pode então pagar por uma cirurgia. Um projeto bem legal, chama Orelhinha do Bem. Quem quiser saber mais, me mande mensagem aí, depois eu falo um pouquinho mais. Projeto aqui em Palmas, mas se Deus quiser vamos difundir cada vez mais aí para o nosso Brasil. Pessoal, vamos começar então falando um pouquinho sobre as orelhas proeminentes. O que são, né? Primeira coisa, definição. Orelhas proeminentes é quando o paciente já nasce com essa condição ou pode ao longo da vida também adquirir, ela ir se formando cada vez mais. Na grande maioria das vezes, o paciente já tem essa condição, né? Já percebe ali na infância. A orelha, ela tem a formação completa dela mais ou menos até por volta ali dos 7, 8 anos de idade. Por isso que antes disso, a gente procura não mexer nessa orelha porque a criança ainda está em estágio de formação. E o que é, né? O que a gente pode falar assim, ó, vamos definir o que é uma orelha proeminente ou não. Primeira coisa, quando o paciente tem a perda desse contorno aqui, que é o contorno entre a hélice, a parte de cima, e a anti-hélice. Então essa dobra, que é uma dobra bonitinha, que é anatômico pra gente, às vezes o paciente não tem. Então com isso, em vez dessa dobra bonitinha, ela faz assim. Inclusive, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Eu já fiz a correção das orelhas proeminentes. Eu não tinha uma orelha tão proeminente, mas eu fiz. Voltou um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho pra vocês mais pra frente também sobre isso. Voltando sobre a definição. Então, como eu já falei, perda, apagamento desse sulco aqui, que chama anti-hélice. Isso é uma das características. E a segunda característica, que é a mais importante, é quando tem essa concha aqui, nessa região aqui, que a gente chama de concha, cartilagem, muito aumentada, muito proeminente, ou esse ângulo entre a cabeça e a orelha também é muito aumentado, o que a gente chama de ângulo céfalo-conchal. Quanto maior for esse ângulo, mais a orelha faz assim, então mais a orelha é proeminente. Vamos agora falar um pouco sobre a indicação de realizar esse procedimento. Bom, a gente sabe que grande maioria dessas cirurgias são feitas em crianças por volta ali dos 10, 11 anos de idade, é quando já começa, né, ali entrar na fase da adolescência e começa a sofrer já muito bullying, né? Na verdade já sofreu bastante bullying durante a infância, mas a própria criança quer melhorar isso daí. Então é quando os pais procuram um cirurgião plástico para realizar aí a correção das orelhinhas. Então, na grande maioria das vezes na infância é sim por bullying, então é por aspectos psicológicos que a própria criança quer resolver esse problema. E claro, em adultos, né, para melhorar a estética aí ou alguma assimetria que o paciente tem. Então, quanto à idade para operar, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, na verdade para os pais, né, dos pacientes aí, das crianças que vêm nos procurar. Abaixo dos 8, 9 anos de idade, a gente não tem uma indicação ainda clara de realizar a correção das orelhinhas, porque a cartilagem ainda está em processo de formação. Então eu sempre indico ali por volta dos 10 anos de idade, né, a partir dos 10 anos de idade, para a gente realizar aí a correção, não antes porque está em processo de formação e depois porque é onde começa ali a fase da adolescência, já vai começar ali conviver mais com os amiguinhos, então já sofreu aquela parte do bullying ali, né? Infelizmente tem isso até hoje, então é hora aí de a gente já corrigir essas orelhinhas. Como funciona a técnica? Muita gente acha que é uma cirurgia muito complexa, né? Muito difícil. Não é. É uma cirurgia bem tranquila. A gente pode sim fazer na clínica com anestesia local e sedação quando é em crianças. Eu prefiro particularmente em crianças sempre fazer no hospital com anestesia geral, né? Lembrar que a criança, por mais que ela queira resolver esse problema, ela não tem um entendimento ainda da dor. Então, quando é crianças, eu prefiro fazer em hospital
com anestesia geral. Quando é adolescente ali, dá pra gente fazer com anestesia local e sedação. E quando é adulto, a gente pode fazer com anestesia local e sedação, às vezes, em alguns casos, até só com anestesia local, mas eu sempre prefiro associar alguma sedação, porque a anestesia nessa região, ela dói. E é uma região muito inervada, então assim, tem que ser um paciente bem orientado. Então, resumindo, crianças eu sempre levo pro hospital, anestesia geral, põe a criança para dormir, com anestesia do lado, maior segurança, a criança já sai dali sem sentir nenhuma dor. Técnica cirúrgica, como funciona? Primeiramente, lembrar, como eu expliquei no início, o que é a orelha proeminente. Então, apagamento da antihélice, certo? E a hipertrofia da concha, esse ângulo muito aberto. Então, a gente tem que corrigir o quê? O apagamento. Então, primeira coisa, fazemos uns pontos nessa região aqui da hélice com a antihélice na parte de trás. Lembrar que a cicatriz fica só atrás da orelhinha, bem escondidinho. Então, a gente vai melhorar esse aspecto, né? Esse apagamento do sulco entre a hélice e a antihélice. Vamos dobrar para trás, porque a orelha vai estar assim. Então, primeira coisa, realizamos esses pontos, né? Que chamam pontos de Mustardé nessa região. E a segunda coisa, mais importante, melhorar a hipertrofia ou o ângulo da concha, que é onde deixa a orelha com aspecto de proeminente, né? Chamada aí também de orelha de abano. Então, nesse caso aqui, podemos também tirar um pedaço da cartilagem, né, em formato de foice para dobrar ela mais para trás. É claro que a gente precisa avaliar cada caso. Se a cartilagem for muito dura e tiver uma hipertrofia muito grande, ela for muito grossa, muito grande, a gente resseca um pedacinho. Se ela for molinha e não é muito grande, a gente só dobra para trás. Então, resumindo, dobrar a concha, como eu já expliquei para vocês para trás, e melhorar esse desenho aqui da hélice com a antihélice. Fica mais ou menos desse jeito aqui. Essa cirurgia é uma cirurgia bem tranquila, em média dura ele 1-2 horas, no máximo, quando tem que ressecar a cartilagem, que dá um pouquinho mais de trabalho, se estende ali para 2h30, 3 horas. Acabando a cirurgia, o paciente já está de alta, já volta para casa. O pós-operatório. Pessoal, não vamos mentir, primeiros dias é um pouquinho mais chato, eu já fiz a cirurgia, não é nada de outro mundo, né? Aquela dor insuportável, mas é uma dor que te limita pelo menos ali o primeiro e o segundo dia. Então, os primeiros 3 dias eu sempre deixo um remédio mais forte para paciente, tá? Para melhorar a dor. Indico ficar de repouso, pode fazer ali as atividades básicas, igual esse vídeo que eu tô fazendo, mexer no notebook, isso aí não tem contraindicação. Mas se você trabalha em um serviço que exige que você ande para lá e para cá, aí eu prefiro que você fique mais restrito esses dias. Então, os primeiros 3 dias é o período mais chato, mas nada que te limite a fazer as suas atividades laborais do dia a dia. Passando esses dias aí, até o 7º dia mais tranquilo, depois de 7 dias já está liberado para quase tudo. Sempre indico para todos os pacientes usar a faixa cirúrgica. Por quanto tempo? Os primeiros 15 dias é o dia inteiro, 24 horas. Sim, você vai para o trabalho com essa faixa, você vai para academia com essa faixa, onde você for sair, você vai usar essa faixa durante os primeiros 15 dias, o dia inteiro. Depois de 15 a 30 dias, usar ela só à noite, e eu sempre oriento, se você conseguir, se acostumou a dormir com ela, durma com ela mais ou menos depois ali uns 15 dias, então em média ali 45 dias com a faixa. Os primeiros 15 dias dia inteiro, depois os 30 dias depois apenas à noite, porque o tecido já colou, os pontos que a gente fez internamente já tem uma sustentação melhor, então a gente não tem a chance aí de ter uma recidiva tão precoce, que é uma coisa que eu vou falar para vocês que podem acontecer. Então, pós-operatório, tranquilo, nada que te limite muito a fundo ali a restrição de qualquer atividade laboral, apenas deixo por segurança os primeiros 3 dias ficar mais de repouso. Vamos falar agora do resultado final então da cirurgia. Com quanto tempo eu vou ver já a orelha ter o formato mais natural que eu espero? Olha, os primeiros dias, os primeiros meses, vamos dizer até o 2º, 3º mês, a orelha fica um formato um pouquinho dobrado ainda. Por quê? A gente sempre realiza os pontos, principalmente da região de cima, mais apertado, porque a gente sabe que a cartilagem é muito forte e ela vai ceder um pouquinho. Então até o 3º mês, você percebe que a sua orelha ainda está um pouquinho inchada, ela está ainda com um pouquinho de formigamento, você tem uma sensibilidade maior nessa região quando toca. Os primeiros 3 meses, o principal é você evitar qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de esbarramento nessa região, para você não ter ali, né, alguma complicação, um hematoma, alguma coisa relacionada desse tipo no período de pós-operatório até os 3 meses, e isso não impactar mais para frente, porque o resultado final mesmo, você vai ver depois de 6 a 9 meses, que é quando o processo da cartilagem já cicatrizou totalmente
geralmente pontos que são pontos inabsorvíveis que a gente faz, né, com o Nairo ou com o Prolene, eles vai ter a função de sustentar. Porém, depois de 3 meses, a cartilagem que vai adquirir essa função, principalmente quando a gente corta a cartilagem, que a cartilagem faz a sua própria cicatrização. Então, o resultado final ali eu sempre oriento, 6 a 9 meses, evitar ali um trauma muito forte, evitar se esbarrar ali, principalmente os primeiros 3 meses. E uma das perguntas que eu mais recebo em relação às orelhas proeminentes, a correção das orelhas proeminentes. Doutor, eu tenho medo de ficar muito artificial ou eu acho que ela vai voltar. Em relação à orelha artificial, como eu te falei, os primeiros dias, né, os primeiros meses ali, primeiro, segundo até o 3º mês, a orelha ela fica um pouquinho mais apertada mesmo nessa região. A gente faz isso de propósito, porque como eu falei, a cartilagem era forte, então ela vai voltar um pouquinho. Então isso já é de propósito. Porém, vai passando uns meses ali até o 6º, 9 meses, como eu já falei para vocês, isso vai cedendo e vai voltando o resultado ser mais natural. Em relação à recidiva, a orelha é uma das cirurgias que a gente tem sim um risco de recidiva. Esse risco gira em torno aí de 5 a 10%. Geralmente não são as duas orelhas, tá? Uma orelha por algum motivo repuxa um pouco mais ou não cede tanto igual a outra orelha. Então a gente aguarda aí pelo menos 1 ano depois do procedimento. Se precisar fazer algum reparo, a gente faz na orelha aí que teve essa recidiva. E você se identifica com orelhas proeminentes ou conhece alguém que tem essa condição e deseja resolver ou tirar qualquer dúvida? Nos mande aqui no comentário e não se esqueça, nos siga aí nas redes sociais, no Instagram e aqui no canal. Deixe seu like, já se inscreve. Tchau, tchau, até a próxima.